Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. Olimpíadas chegando, né? A gente tá gravando hoje, amanhã já tem jogos e a abertura oficial dia 26 de julho, na sexta-feira, quando esse episódio estará no ar, né? Então a gente vai falar sobre preparação de atletas da base ao pódio. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E, Águida, muito interessante será hoje o nosso podcast, porque vai falar de uma profissão, né, do papel, né, de profissionais que estão nesse contexto de grande importância, né? Grande importância. E eu tenho várias dúvidas aqui com eles, também, curiosidades. Também, né? E vai ser, com certeza será muito bom. E estamos com 2 ex-alunos nossos, né, que eu pediria para que vocês se apresentassem, por favor. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado, boa tarde. Eu me chamo Rafael Filgueira, sou egresso do SESMAC, né? Tenho especialização na área de ortopedia e fisioterapia esportiva, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Já participei de vários projetos lá no SESMAC durante a graduação. Atualmente sou preceptor na parte de, como é que eu posso falar, do estágio do SESMAC, do curso de fisioterapia e também coordenador da pós-graduação. Como é o nome da pós, professor? Pós-graduação em terapia manual aplicada à ortopedia e à fisioterapia esportiva. Maravilha. Interessante. Então, certo. Prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou o João Everton, sou ex-aluno também do SESMAC, é sempre uma honra, um privilégio estar aqui. Eu sou de Arapiraca, eu vim me formar aqui no SESMAC Maceió e que sempre que sou acionado, né, estou por aqui, tá? Me formei lá em 2015, tá? Sou especialista também nessa área de traumato-ortopedia e de esportiva e atualmente, né, minha área mais de atuação é voltado para ela. Hoje trabalho no Asa de Arapiraca, lá no clube profissional. Por sinal, eu sou asa, sabia, João? Paulo Jacinto não tem time, assim, né? Oficializado. Então, adotei. É mais próximo, né? Eu já fui CSA, hoje eu estou Murici, né? Estou lá como fisioterapeuta, um dos, né, lá do nosso gigante de Alagoas. E tem um consultório, enfim, a gente vai trabalhando, mas sempre voltado para essa área do desporto, né? Que é o nosso tema de hoje e a gente vai tentar abordar o máximo possível e esclarecer as nossas dúvidas. Pensando no tema, né, do nosso episódio de hoje, que é a preparação de atletas especificamente de alto rendimento, né, que é o foco da gente hoje, como é que vocês poderiam considerar, se possível, já descrever mais ou menos o que é um atleta de alto rendimento, quando a gente considera que é um atleta de alto rendimento? Olha, o atleta de alto rendimento é aquele atleta que ele passa por um processo diferenciado do atleta amador e muitas vezes do atleta profissional também. Quando a gente pensa em Olimpíadas, por exemplo, é uma característica de atleta diferente, inclusive, de atletas profissionais. Então, são atletas que precisam de um grau de preparação, não só da parte física, mas também da parte mental diferenciado. Lembrando que o ciclo olímpico ele dura 4 anos, então entre uma Olimpíada e outra é um processo muito longo, não é preparação curta. Então eu acho que a grande característica é o grau de exigência desses atletas. Dos atletas a dedicação, né? Às vezes ele abdica de certas situações de vida, assim, para uma dedicação total, né? E a gente, assim, Águida, que não é da área, a gente sempre pensa em fisioterapia para aqueles que têm algum tipo de lesão. Mas a fisioterapia também trabalha no preventivo, na preparação? Sim, sim. Como o Rafael está falando, né? Esse ciclo, né, que dura de 4 anos, aí, principalmente dos atletas olímpicos, sempre a gente fala lá que o trabalho, às vezes, não é a competição, né? A competição ali é o ápice ali do atleta e é o prazer dele ali e passa rápido.
né? Pouco tempo, né? Exatamente. Mas os 4 anos, a preparação, o treinamento, aí esse é o X, né? Assim, é o difícil, né? Eu estava até vendo uma declaração do Gustavo Borges, ele disse que o que ele nadou, ele fez umas contas, dava para dar uma volta ao mundo na piscina, Isso, né? Ele exatamente. fez essa comparação, a lógica aproximativa, né? Sim. Mas para ver o grau, né, de preparo, né, de exigência que tem um atleta de alto Exatamente, rendimento, né? Esse treinamento, né, que é o complicado. Lá em Arapiraca, assim, a gente tem um atleta de Ultraman, e a preparação dele, né, era difícil mesmo. Treinar, correr, pedalar de Arapiraca, Maceió e voltar. Isso é um treinamento para que ele consiga chegar lá no já não aumenta a objetivo competição, dele. Exatamente. Né? Então, o treinamento é que é o difícil. Aí entra muito a nós, fisioterapeutas da área esportiva, que é um olhar diferenciado. Às vezes, essa especialidade tem essa especificidade de uma avaliação diferente, para que a gente consiga prevenir que esse atleta não venha se lesionar durante o treinamento, porque senão ele para de treinar. É isso que eu queria saber, porque assim, para ser de alto rendimento, ele tem um esforço muito maior do corpo, Sim. né? Da parte física. E o Rafael até comentou da importância da questão mental também, né? Que tem que estar associado, Exatamente. né? Eu acredito que também a questão nutricional é todo um conjunto de profissionais, né? Isso. Mas voltando especificamente para hoje, que é a questão da fisioterapia, de acordo com, vamos dizer assim, as modalidades, já existe predisposição, tipo, modalidade X vai ter tal lesão, já é predisposto a ter lesão X. Então, vocês já começam a fazer. Como é que funciona isso? Como você falou, dependendo do tipo de modalidade, vai ter uma exigência maior de determinado ali região musculoesquelética. Então, um exemplo, o vôlei, né? O vôlei, ele vai ter uma carga maior lá nos membros superiores, mas também não deixa de ter uma carga em membros inferiores. Mas aí Saltos, né? Isso, mas a gente vai pensar lá na carga mais exagerada lá de treino nos membros superiores. Um exemplo lá do atletismo, né? Já mais membros inferiores mesmo. E assim vai, dependendo do tipo de modalidade, a gente consegue, um exemplo do futebol. Lá no ASA nós temos o maior número de lesões de distensões musculares, de entosses. A questão do tornozelo. Eu acho que o que chamou muita atenção esses dias foi o do Messi, né? Messi. Que ele ficou uma coisa Pronto, exagerada. Exatamente. Ele continuou jogando, né? E já pensou aquele atleta, né, que está, como você falou, anos treinando, quando chega Ficou pensando próximo, na hora. Imagine Uma a contusão. frustração ali daquele atleta, como o Rafael frisou, a parte mental, né? psicológica desse atleta, né? Como é que fica? A gente teve lá a experiência lá de próximo assim a um determinado jogo, né? Ali importante, o atleta lesiona e a gente tem que tirar ali. Às vezes no aquecimento a gente tira o atleta do jogo ali, importante. Ao trabalho. Por favor. Não, continue. Não, eu ia perguntar se há alguma diferenciação, né? Assim, no sentido, o que é que a gente pensa? Músculo, ligamentos, tendões, né? E a ossatura. Como é que quando a gente fala em preparar, né? Quando se fala em preparo, se prepara mais em que sentido? Focado apenas no muscular, que é óbvio, né? Que vai ter maior trabalho, mas também tem essa parte aí do cuidado especial com os tendões, com essa estrutura, né? Que o corpo humano tem. Isso, a gente costuma trabalhar de forma global mesmo, né? A parte muscular é muito importante, principalmente na questão da força, né? É importantíssimo, acho que para a maioria dos esportes é importante essa valência da força, mas a gente também procura trabalhar, por exemplo, a mobilidade das articulações, né? Que é importante para o gesto esportivo. Os alongamentos? Envolve alongamentos também. Isso eu queria saber, como é que funcionaria como é que funciona essa prevenção para tentar evitar essas lesões, vamos dizer assim. É um tema muito corriqueiro, né? Os pacientes chegam no consultório perguntando, e aí? Qual é o melhor, né? Qual é o melhor, alongamento ou aquecimento? Faço antes ou faço depois? Faço antes ou faço depois? Realmente é uma pergunta que sempre surge. E a gente costuma orientar, né, até para desmistificar um pouco esse tema, que o aquecimento, como o nome já diz, ele prepara, ele aquece
o nosso corpo para a atividade física que está vindo. Então, não só aquecimento daquela região, mas a gente aumenta a nossa temperatura corporal, por exemplo, a gente aumenta o fluxo sanguíneo naquela região que vai ser trabalhada para poder suportar aquela sobrecarga que vai vir durante o treinamento. Porém, esse aquecimento ele pode ser feito envolvendo o alongamento. Então, existem tipos de alongamento, por exemplo, que a gente chama balístico, porque envolve grandes amplitudes, que você está tanto trabalhando a parte da flexibilidade quanto do aquecimento, mas também no final do treinamento é sempre importante, já numa fase de resfriamento, a gente, de certa forma, envolver um alongamento mais estático para ir diminuindo os batimentos cardíacos e voltando à normalidade, né? Então, geralmente, a gente preconiza o aquecimento de forma global no início e, ao final, é sempre importante trabalhar essa parte do alongamento. Eu sempre dou o exemplo, assim, quando o paciente pergunta a gente muito sobre qual é o melhor ali, digo, você assiste um determinado esporte, ou futebol, ou qualquer outro, antes assista o pré-jogo ali, Como é que eles estão, o que é que que eles estão fazendo? Isso, eu sempre dou esse exemplo. Então, a pessoa, eles ficam ali correndo, pulando e tal. Então, é isso. Então, você vai aquecer, preparar com tudo que o Rafael falou e depois a gente vai fazer uma parte mais que já é preventiva. A gente já faz ali uma parte preventiva no pós já, imediato, porque aí no outro dia ele já vai ter menos dores, tal, enfim, um processo melhor de cicatrização ali das microlesões que é causada ali durante aquela competição, né? Eu acho que uma das cenas mais marcantes que tem, né, quando assim, a gente fala de Olimpíada, pelo menos assim, na minha visão, é aquela atleta que chega, né, quase não chega na exaustão, né? Normalmente o pessoal do atletismo fazem, né? Acontece muito esse episódio que você frisou aí. E, né, não deve ser fácil, né? Um atleta olímpico é uma coisa, mas o que a gente também percebe é que hoje em dia, né, a quantidade de atletas que submetem, né, a um esforço, né, muito grande também aumentou muito, né? Como é que a fisioterapia enxerga isso? Demais, bastante. Nessa parte preventiva mesmo, durante esse período de treinamento, o que é que a gente entra mais? Existe a parte da educação física, né? Os profissionais de educação física, a parte nutricional, a parte médica. Multidisciplinar, é uma equipe, né? Multidisciplinar ali para poder... Tem que ter todos os profissionais envolvidos ali, né? Porque uma questão metabólica, ali uma alimentação pode acarretar no que o atleta, na hora da competição ali, ele tem um déficit de alguma ali coisa que vá fazer que ele fadigue mais rápido, que ele venha lesionar. Então, é toda uma equipe multidisciplinar mesmo. E a parte nossa da fisioterapia sempre parte da avaliação, né? Quando o atleta chega para a gente a primeira vez, é necessário fazer uma avaliação criteriosa, né? Aí a gente vai lá estudar determinados testes específicos que existem validados para a gente quantificar e qualificar tudo que a gente fez aquele rastreio ali naquele determinado atleta, de determinado Ou seja, esporte. João, é personalizado, né? Cada Sim, atleta é cada um, né? específico, individual. O Rafael, o João é diferente, então é uma avaliação de um, uma avaliação de outro. A gente faz tudo isso, planilha, tal, tudo, porque ali vai ser o basal. Então, tudo que fugir daquilo ali, que existe os scores certinho que a gente vai determinando, aí a gente vai vendo se ele está mais propício a uma lesão mais muscular ou já conhece, fadiga, né, o corpo dele. Exatamente. Quanto é importante. Rafael frisou a questão de mobilidade, né? A gente trabalha muito a prevenção na mobilidade. Mobilidade é aqueles aquecimentos mais de flexibilidade. A gente vai tentando mobilizar mais as nossas articulações e flexibilizando mais a região muscular para que o atleta ele tenha maior amplitude de movimentos, assim, ele não sobrecarregue tanto aquele determinada região na hora do esporte dele. Então, isso já é um fator preventivo também. Enfim, déficits musculares, né, Rafael? A gente vai estudando e vai fazendo um plano específico. Criando estratégias, a gente tem um quadro, né? exemplo, lá voltado para o futebol, a gente tem um quadro lá e a gente bota por atleta, o nome do atleta e o que ele deve fazer de
treino, como Perfeito. fosse um pré-treino. Ele chega primeiro, ele olha lá no quadro, ele o João vai fazer já determinado pela fisioterapia e pela equipe multidisciplinar também. Aí ele vai lá, faz o treinozinho já personalizado dele e depois vai fazer o que todo mundo, os outros atletas vão fazer também. Tá? Eu estava assistindo, eu gosto muito dessa coisa de esportes assim, né? Assistindo o Globo Esporte. E aí eles fizeram meio que um documentário com alguns atletas que estão indo para Olimpíadas agora. E aí eu estava vendo que as meninas da ginástica rítmica, né? Tem duas daqui de Tem Alagoas, duas de Alagoas, né? por sinal. Alagoas, Por sinal, a capitã do time, assim, Pois de isso. Alagoas, né? Era boa. E dá orgulho, né? Porque assim, Demais. agora a gente não sabe o quanto esses atletas sofrem para chegar ali, Pois né? é. Por isso que às vezes a gente entende muito Exatamente. quando chega naquilo ali, como você falou, se prepara 4 anos para em alguns minutos de apresentação, talvez, Segundos, ou ser a né? glória, né? Não é só Ou o a treino, né? frustração. Não é só no momento do treino, né? Existe fora o treino, que é a maior parte do dia também, né? Que se abdica de muita De coisa. muita Ah, coisa, demais, muita demais, coisa. né? E aí, o que me chamou a atenção, assim, muito, e tem a ver muito com esse episódio que a gente tá gravando hoje, é que uma delas teve uma lesão, né, durante um treino. Elas estavam ensaiando e teve uma lesão. E faltavam poucos dias para a seletiva. Eu acho que era para o último dia da seletiva, era algo assim. E aí, que coisa linda. Os profissionais. Aí, a fisioterapia, ela entrou para tentar trabalhar aquele processo dela e ela tentar conseguir, né? Porque eles já estavam o tipo da lesão dela. Foi avaliado que não teria tempo suficiente dela competir para a seletiva. E aí eles conseguiram, fizeram ali um estudo, já tinha uma pessoa que ia substituir ela, já tinha a outra ginástica que já ia substituí-la, mas Ela aí eles conseguiu. ainda tentaram, conversaram com ela, e foram aos poucos, foram lá. Sim. E ela foi para a seletiva. Chega a me arrepio, porque foi lindo, assim. Meu verdade. Deus do céu. A questão da persistência, da dedicação. E elas conseguiram passar pela seletiva e estão nas Olimpíadas 2024 em Como a Paris. gente sempre fala, aí o profissional dorme Não, com o atleta. aí. é isso que eu ia Aí falar. E você assim, vê o orgulho, assim, quando passou que elas ganharam. Fisioterapia intensiva. Né? Aí, Coisa mais linda, assim. Eu fiquei impressionada como o trabalho da Isso. e importante. E a gente, às vezes, né, não e o tem a foco noção. do atleta, né? O foco do atleta Aí também. fundamental. Sim, fundamental. também. Eu acho que assim, eu acho que a Isso, dedicação se ele dela, não né? quiser, Não Nem a adianta, forma né? profissional ali, ele Entendeu? não É o vai foco. conseguir. Precisa muito desse engajamento, né? É. Essa parceria para poder dar certo. Então, quando os dois abraçam ali a causa, a tendência é o sucesso mesmo, é dar certo, a não ser que fisiologicamente, biologicamente seja impossível. Né? Assim, Sim. Tem pouco- coisas tem que, coisas que que fogem, não, né? não que fogem, né? Assim, se fosse uma lesão, um exemplo lá, uma ruptura de um ligamento cruzado do joelho lá, então aí não seria possível, entendeu? Isso. Tem coisas que dá para você avaliar e você Tem um pouco mais Dá de pra- esperança. Isso, né? Esperança que mesmo possa assim, acontecer, né? Isso. Mesmo assim, o pós-cirúrgico, às vezes, precisa da intervenção cirúrgica, né? Sim. E o impressionante o que se fala, eu vou aproveitar até para fazer uma consulta. Eu vou ter que operar meu O ombro. João tá aprendendo Aproveitar. comigo. Eu aproveitava Isso é cada bom. episódio pra me consultar, sabe? E agora o João. Mas a gente tá acostumado, né? Com certeza. Mas na verdade, vamos dizer assim, teria que botar a mão na massa. Mas vou ter que fazer a operação, estourou meu tendão e tal. E cirurgia, o médico vai intervir e tal, vai fazer a cirurgia. Mas o que falam da importância da fisioterapia do pós-cirúrgico é impressionante, né? Impressionante e até eu estava vendo, né? Comecei a ficar curioso porque dessa musculatura aqui do manguinho Rotador. Isso, manguito rotador. Isso aí. E tem exercícios específicos que nessa entrevista que eu estava vendo, que a própria musculação não trabalha esse grupo muscular que protege esse tendão, né? Que muitas vezes ocorre do atleta muito forte, fazendo supino, mas está com essa musculatura despreparada, né? Despreparada, né? Enfim, eu acho que é um grande exemplo aí da questão da importância e do estudo que a fisioterapia faz com relação aos grupos musculares, né? Sem dúvida. Quando a gente pensa no pós-cirúrgico, né, de lesões ortopédicas e esportivas, essa é o que mais uma das coisas que mais se estuda na área da fisioterapia, né? Então tem muitas pesquisas
que saem a partir desses protocolos, Sim. desses programas de reabilitação. Sim. Então, seja no joelho, no ombro, realmente existem métodos que precisam ser seguidos, alguns critérios que precisam ser seguidos para que tenhamos êxito na reabilitação, principalmente do pós-cirúrgico. E muitas vezes é um Tempo, processo né? muito Tempo de lento, né? cicatrização, Isso. muito. E como exemplo de superação, né? O Já que a paciente gente está aí falando de entra atleta, né? O caso do Ronaldinho, né? Que Também. várias vezes, né? Aquela Sim, torção que do lesionou. joelho. E a fisioterapia, né? E falou Foi. muito, né? Frisaram muito da importância da Ele fisioterapia no não tinha muita pós-cirúrgico. esperança, né, de voltar naquele tempo. E a gente tá Isso. falando de 2002, nove- né? A Aham. Copa foi É, 2002, antes, então 99, foi eu antes. creio que ele lesionou ali, 99, 2000, né? Ele rompeu o tendão patelar, ali do joelho lá na frente. Naquele tempo era bem assim, menos evoluído, né? Como hoje a gente já tem alguns pacientes que a gente já trata já de uma forma mais por causa dos estudos, como o Rafael falou, protocolos e processos que devem ser seguidos, né? Com pós-cirúrgico, todo pós-cirúrgico, a gente determinado tempo, né, de cicatrização, fisiológico, isso também varia de pessoa para pessoa, né? Não é seguir não aquela receita de bolo, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que isso é Isso. que faz toda a diferença, Sim. né? Porque eu fiquei pensando aqui, João, no que você falou da questão da academia, e eu queria até ouvir vocês. Muitas vezes eu vejo pessoas com alguns problemas de pós-academia, né? Talvez porque ele levantou correto, Pensei tal. que você ia falar do CrossFit. Não, vou nem chegar lá. Mas tem o CrossFit também, Campeão né? de lesões, né? Mas assim, no caso, eu queria ouvir vocês como fisioterapeuta, no caso, todo mundo precisaria ter um preparativo antes de ir para uma academia de físio, alguma coisa de fortalecimento para não ter rompimentos graves, ou não é necessário? É só um questionamento, é uma dúvida que surgiu agora durante o episódio aqui. Eu acredito que não. Não, né? Acho que os próprios profissionais, os preparadores físicos, eles têm condição de preparar o E de aluno, orientar o correto, de né? orientar, e aí, havendo a necessidade, Você pode, né, quiser ali... Acho que talvez no estudo daquela Fazer uma pessoa, avaliação. talvez, né? Você perceba, se for perceptível naquela pessoa. O próprio profissional da educação física, né, pode indicar, se ele exato. na avaliação ali fizer rastrear uma determinada disfunção ali, ele pode, né, procurar um Perfeito. fisioterapeuta ou até um médico. Por isso que todo o processo que você vai fazer qualquer atividade física, exercício físico, ele exige, né, uma avaliação, que é justamente Sim. para entender quem é você, né? sem dúvida. O Rafael deve saber, o pessoal procura a gente e já quer que a gente trate, né? Já quer que a gente faça, eu quero quer fazer começar determinada técnica, né? E não é assim, né? Já chega com a estratégia Exatamente. pronta. Primeiro você Verdade. tem que, o profissional ele precisa conhecer, né, ali. Eu sempre dou exemplo, quando você vai ao médico, ou quando você vai a qualquer outro profissional, ele não vai conversar com você primeiro para saber o que é que você tem para poder passar ali, o médico passar a droga determinada específica. Nós, fisioterapeutas, do mesmo jeito, para a gente passar o nosso remédio, né, a nossa cinesioterapia, que é nossos movimentos terapêuticos, a gente precisa conhecer. Então, o João vai lá operar o ombro, então ele vai chegar no consultório, né, do fisioterapeuta, vai avaliar, vai conhecer toda a história, tal, para Inclusive, poder o planejar. pré-operatório, no seu caso, é importante também. é Ju. verdade. Então, Yeah. não só o pós, mas o pré-operatório. No caso, fazer também é sessões de importante. fisioterapia, para Isso aí. poder... Pré, não é isso? Exatamente. Isso, exatamente. Olha aí, Porque João, você uma vai- dica lembrou bem. importantíssima. É um fator que, inclusive, Isso. você pode ganhar tempo lá na frente. Na frente. Porque Então, já vai para a cirurgia com a musculatura. com a região região sem muita pra- inflamação, E sem a- muito edema. Memória, né? Tanto A também, memória né? muscular. Você já conhece ali os movimentos que você vai precisar fazer também no pós. Então, Sim. você já vai bem mais... Olha que interessante. acelera isso, bastante né? mais Que o processo. consulta, João. Com certeza. E dentro dessa linha que a gente estava conversando, eu lembrei agora que é uma coisa muito corriqueira também no consultório, são os pacientes que acham que para procurar um fisioterapeuta precisa ter um encaminhamento médico, que precisa Sim. passar primeiro pelo Bem médico lembrado, Rafael. para depois ir ao fisioterapeuta, onde não é necessário, né? O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, então dentro dessa avaliação, Muito importante isso. ele vai fazer essa avaliação bem detalhada. Caso ele perceba que é necessário um encaminhamento para um profissional, seja da medicina, um médico, Você nutricional, vai né? estar apto, né, a fazer assim. ele vai Isso, fazer né? essa indicação. Isso. Então é muito importante porque às vezes a pessoa deixa de procurar o Isso. fisioterapeuta porque ainda vai É marcar uma barreira, né? A consulta. barreira de procurar um médico. É aí cultural, dá- Esse né? tempo aí Tá a podendo- lesão já... Isso. Mas às vezes se é tornou até falta de crônica. conhecimento. Eu sabia que é falta de conhecimento. Sem E eu vou dúvida. falar Sim. por mim agora, Sem já que dúvida. está aqui abrindo já, né? Os espaços. Vamos aí.
dor. Aí eu também assumo minha negligência. Eu me negligenciei. Eu cheguei ao ponto de calcificar. Né? Então, eu entrei numa crise assim, de dor insuportável, tomar medicações fortes e não passar. E aí, eu fui para a emergência para ortopedista, especialista em ombro, e ele teve que fazer bloqueio na hora para poder eu conseguir, porque eu não realmente estava sem condições. Limitação, sem conseguir levantar o ombro. Não conseguia nem para dormir, nem posição para dormir eu tinha. Era muita dor mesmo. E aí, ele fez, se você continuar com dor, só que ele passou já as sessões de fisioterapia para mim, que era urgente. Eu realmente, tipo assim, fui agendar, não fiquei esperando. Quando eu voltei para ele, fez, Águida, a fisioterapia é fundamental. E realmente é o que está hoje aliviando minha dor e fazendo com que isso aqui é para sempre agora, né? A droga, o remédio, né, ali, ele vai funcionar naquele processo ali inflamatório e no processo analgésico ali. Mas a disfunção que está causando aquele problema determinado ali ainda vai continuar lá. O remédio, eu sempre digo lá no consultório, lá na clínica, que se tivesse um remédio que a gente pagasse milhões e resolvesse o nosso problema ali de disfunção biomecânica ali, a gente pagaria, porque resolveria o problema. Mas aí é com a fisioterapia mesmo, que ela vai estudar ali o processo biomecânico do corpo humano para poder parar de causar ali o que está causando ali aquela... E a minha experiência está sendo bem interessante, porque assim, é um processo. É tão engraçado. Eu comecei com a questão de máquina, como é aqueles negócios de laser. A parte da eletro. Depois passei para algumas atividades físicas. E aí vai progredindo, assim, né? É muito interessante o processo. A gente esqueceu de fazer uma pergunta, Águida, muito importante. Se eles recebiam um plano, eu atendia no particular, né? Verdade, eu estou vendo os dois aqui, ó. Nós dois aqui fazendo consulta. Meu Deus. E a Arapiraca me procura nos dois, pode ser. Ai, tá vendo? A Arapiraca, muito bom. Trabalho também na Unimed lá, sou coordenador da fisioterapia lá da Unimed de Arapiraca. Sim. Também estamos lá também. E como é esse trabalho assim? Você é do ASA, né? Isso. E como é o trabalho assim específico para um time de futebol, o dia a dia de um eu fisioterapeuta? queria saber também, tenho curiosidade. O pessoal tem curiosidade, assim, Muita, eu pergunta tenho. bastante. O que é que a gente faz lá todos os dias, né? Eu sempre digo, lá nós somos 3 profissionais. Aí, por que 3 profissionais de fisioterapia? Porque é domingo a domingo. Então, quando o time está em atividade, tá de folga 3 período. fisioterapeutas? Somos 3 lá. É A gente mesmo? vai sair revezando. De domingo a domingo tem que ter um. Então, todo final de semana tem um lá de plantão. Tem grandes clubes, tem 2 lá, 3 ali naquele mesmo horário, tá? A gente fica revezando para que a gente dê assistência preventiva. Até porque são muitos jogadores, né? Exato. Você tem que pensar hoje no nós banco temos e quem tá 33 atletas hoje lá no ASA. Então, você tem que pensar nos 33 atletas, tanto na parte preventiva como nos que já estão lesionados. Então, o nosso dia a dia, nossa rotina é chegar, e nós somos os primeiros a chegar normalmente ali junto com alguns outros profissionais e os últimos a sair. Porque a gente tem que estar no pré-treino antes. Existe especificidades de atletas que não estão lesionados, mas eles acabam tendo dores ou alguma disfunção por carga, porque nós estamos falando de atleta de alto rendimento. Sim. Então, ele treina de manhã e à tarde, no outro dia de manhã e à tarde, tem um repouso, mas treina de novo, joga. Então, nós já fazemos um tipo de pré-treino, como a gente chama, né? Lá, vai fazer um reforço lá naquele atleta, vai fazer um atendimento mais preventivo. Ali, E você falou da eletro... essa questão assim, nos últimos tempos, desse tipo de Bastante, trabalho? bastante. Uma coisa que se evoluiu muito é a parte da eletroterapia, né? Antigamente o pessoal ouvia de um choquinho que existia, né? Que o pessoal fala, um choquinho que faz, né? Mas hoje os artigos foram, os estudos, né, ali mostrando vários outros leques ali de eletrotermofoterapia que a gente tem para usar. Então, hoje a gente usa bastante laser, próprio TENS também a gente usa, correntes estimuladoras, enfim, outros equipamentos que a gente consegue amenizar ali aquelas dores articulares, muscular, fadiga, conversa com o nutricionista, conversa com o preparador físico, para que a gente vá diminuindo essas queixas dos atletas. E o gelo ainda é um grande aliado? Bastante. Ia falar, a gente usa bastante, principalmente no recovery, como a gente chama, né?
no pós-jogo, no pós-treino ali, imediato. Aquela gelada. banheirazinha de gelo ali, em determinada... não Aqueles é só que não também gostam de entrar no dormir, Ouvi, gelo, eu né? ouvi dizer, só que não sei se é verdade. Ainda mais gelado. Não sei se é verdade, que o gelo é considerado também anti-inflamatório. Sim, É isso? anti-inflamatório, Que é a pelo importância processo. do gelo nesse processo. Exatamente. Né? Então, a crioterapia é a imersiva, né? Você falou uma banheira lá de gelo em determinada temperatura. Não é também botar lá o gelo e entrar ou só botar uma água gelada. Existe determinada temperatura, determinado tempo, para que o atleta precise ficar ali imersivo ali naquela... E massagens esportivas, né? Assim, hoje em dia é o que a gente usa mais assim no pós-treino, no pós-competição. É o que a gente utiliza mais para acelerar o processo de recuperação ali muscular, ali de dores fisiológicas ali que o atleta vai ter, né? A importância... O que acontece com essa questão do gelo, né, é que quando a gente faz a utilização da crioterapia, que é o gelo, naquele momento que está sendo aplicado, ocorre uma redução da circulação sanguínea. Os vasos, eles se contraem, né? A pele diminui aquela circulação sanguínea no momento, mas a partir do momento que você sai do gelo, sai da crioterapia, existe ali uma irrigação maior e aí, consequentemente, acelera esse processo de recuperação, acelera também a questão das lesões também, né? A recuperação. Então é um grande aliado, né? A alimentação nesse contexto realmente a gente sabe que para um atleta é importante, óbvio, né? Mas assim, para a questão muscular, para fisioterápica mesmo, né? Ela é muito também nesse sentido. Lá nós temos a nutricionista e a gente está sempre em conversa, né? Questão metabólica ali, a gente tem alguns marcadores de análise clínica também que a gente faz, né? Exame de sangue, que a gente olha alguns marcadores, vê se o atleta está com alto lá, índice lá de inflamação no corpo. Que faz parte do trabalho da fisioterapia. Tem alimentos que faz inflamam, parte né? Da equipe multi. Tem alimentos que inflamam, então você Exatamente. tem que cortar esse tipo de alimento, né? A gente escuta muito, né? Quando a gente está em hospital, tem toda aquela regrinha que certo alimento não pode comer, que é inflamatório. É tudo por isso, né? Não é porque não né? pode, porque não pode. Pode porque não pode, tem uma Eu só lembro que canja isso, né? era o melhor remédio para recuperação. Esse ponto da monitorização é interessante, até puxando um gancho para o nosso tema do bate-papo aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Maurício Borges, que é um atleta do vôlei, que foi campeão olímpico daqui de Alagoas, né? Sim. Que já teve lá no SESMAC. Pronto. Foi mesmo. A gente tem até a camisa dele no quadro, né? No meu consultório tem também, porque a gente já faz um trabalhinho... É uma grande referência. É uma referência. Acho que quando ele foi campeão olímpico, acho que ele foi o primeiro alagoano campeão olímpico, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, foi um marco muito importante, né? E o nível dele é justamente um nível de atleta olímpico. E ele estava me contando agora nessas últimas férias, né? Sobre essa questão da monitorização. Ele me mostrando que os atletas, ele estava jogando na Polônia, se eu não me engano. Todos os atletas do clube têm como se fosse uma rede social mesmo, mas que ali estão tanto os atletas quanto os profissionais. Tem uma rede social específica para eles. Específica para monitorar os atletas. Então, ali eles usam um receptorzinho, que pode ser uma abraçadeira, ou no braço, ou no punho, enfim, que eles precisam usar. E ali eles estão sendo avaliados o tempo inteiro. O sono, a questão da inflamação. Aí ele estava até brincando que quando um dos atletas saía para a noite ou ia para uma festa, a porcentagem lá no aplicativo dava uma baixada, aí todo mundo do clube já sabia, pressionava. Né? Estava onde? Então, esse é um problema. É um problema. A noite é um problema. Mas como o profissional de alto rendimento, ele precisa, inclusive, estar exposto, né, a essas situações para não perder. Né, tudo também, né? Exato. E como o Rafael frisou bem, né? essa parte de sono é importante, influencia na fisioterapia, né? No outro dia o atleta se apresenta para a gente para fazer um determinado trabalho ou de reabilitação ou até preventivo e isso influencia. O atleta chega lá para a gente, ele já chega reclamando, né? Ele já chega fadigado, sonolento, né? disposto. Então você não renda ali o que você tinha planejado, então você muda toda a conduta ali
por causa dessa questão da noite e tal. Enfim. E a corrente Tá feito que o tema de vocês, a gente tá... eu vou fazer... É mais fácil perguntar, João. Não vá, fala. É uma curiosidade mesmo, assim. Você com uma questão... A gente vê muito na hora lá do jogo, né? Que quando um atleta sofre lá uma falta, que ele sentiu uma dor, que ele cai e tal. Seja sincero, viu? Quem vai geralmente pra lição é fisioterapeuta junto ali naquele momento? Lá no campo, você está falando. Isso, na hora que vai para o atendimento no campo mesmo. Antigamente era médico e massoterapeuta, né? Ali Certo. aquele cara que era o técnico ali do clube de massagem e tal, que ele fazia essa parte. Nos dias atuais, mais, os atletas é médico e fisioterapeuta. Normalmente aí, você Mas entra, quem é que você manda vê. fazer a cerinha quando leva Então, a minha pergunta É o fisioterapeuta. a minha pergunta é exatamente Eu acho que o treinamento essa. sacola, né? Era onde eu queria chegar, Isso não João. acontece, A sinceridade que eu queria sua era em relação a... Aí O Asa vamos não lá. faz isso. Não, Isso João, não acontece. ô, João, esqueça o asa. De verdade. Certo. Você chegando lá, você sabe que é mãe ou não sabe na hora? Sim. É. Existe algumas coisas que a gente tem que ver, né? Porque quem tem dor, o atleta que tem dor, ele não faz determinadas coisas. Mas eles fazem teatro também, Até né? a gente que tem uma dor no ombro, um exemplo, verdade, né? É verdade. Tem coisas que você não consegue fazer com o seu ombro, entendeu? verdade. E ali a gente na hora vê ali, né? Mas, assim, é porque faz parte do jogo, É um ali, teatro, é um faz parte do joguinho, atleta, tem que ali na- questionar, tem que brigar, né? E uma coisa assim que eu me lembrei agora, que queria dizer para vocês, não sei até que ponto vocês têm esse conhecimento, que é uma área, posso dizer afim, porque é com os animais, né? A fisioterapia com os animais. Isso daí está evoluindo muito, né? Muito, né? Eu gosto de vaquejada e tal, e já tem até os tratamentos, tanto os preventivos como o pós, né? E o pré, antes do E é animal. importante, Eu acho que porque tem também tem, especialidade, né? Aí na tem umas medicina veterinária capas, pra capas, né, que Térmicas, colocam provavelmente, térmicas, né? que fazem as massagens, né? Você vê Se a gente que pensar na vaquejada ou nesses esportes que envolvem animais, né, hipismo, por exemplo, o cavalo, ele é tão atleta, né? Ele Exatamente. É isso que tão eu ia exigido, falar. O esforço do treino dele é muito igual, mais, né? na verdade. Verdade, do que o Rafael. Eu ia próprio falar atleta. exatamente fala, né? isso. E Não não fala, fala. exatamente. Talvez quem trabalha nessa área consiga identificar. Quem convive vai percebendo Vai algumas percebendo, coisas. Tem uma né? pomadazinha que se usa no cavalo e usa na gente também. É. né? Antigamente tinha é a mesmo. Calminex, que Isso. quem jogava bola antigamente e passava, e era de animal, né? Passava para Mas dor muscular. esse assunto é interessante porque o cachorrinho da minha esposa, ele já precisou fazer fisioterapia. Tá vendo? Inclusive, é até interessante esse assunto, porque ele teve uma luxação, a patinha dele saiu do local e na hora só tava eu e ela, eu tinha que fazer alguma coisa, Sim. porque ele ficou sofrendo de dor ali, escorregou, já tinha um pouquinho mais de idade, teve essa luxação. Então, eu não sei nada de veterinário, mas baseado nos meus conhecimentos, Sim. já coloquei alguns ombros no lugar. Vou tentar fazer Porque eu aqui, pratico né? jiu-jitsu, então tem muito isso, né? Muita, No treino ali, né? no treino, então, com o meu conhecimento do corpo Por humano analogia. e da fisioterapia, eu fui lá e consegui reposicionar. Na mesma hora ele parou de chorar. Ele tinha saltado, realmente. Estava totalmente fora. Aham. Na mesma hora ele parou de chorar e de reclamar de dor. Logo em seguida ele foi fazer o tratamento fisioterapêutico. Foi quando eu descobri que tinha fisioterapia para animais. Eu não sabia. E ele ficou super bem, fez Ele algumas agradeceu a sessões. você, tenho Foi, certeza. naquele momento ali eu fui importante. Foi, mas sim. depois a fisioterapia com os animais foi perfeito porque deixou ele totalmente funcional, sem dor e vida Muito que segue. interessante. Achei. Muito Os interessante. princípios são os mesmos, né? Assim, né? Com relação à recuperação, né? Isso. É um trabalho, né? Tem especialidade, né, a veterinária, né? Agora eles encaminham lá em Arapiraca, tem uma veterinária que ela é especialista nessa área, ela usa laser e tal, algumas coisas que nós usamos também. Esse choque que você falou também, o você pessoal usa. muito. Ele é o choque nas pessoas. Existe geralmente uma dúvida se ele é para trabalhar anti-inflamatório, qual Depende da corrente que a gente usa. Não é choque, né, gente? Não é Não, choque. falem a palavra A gente fala choquinho, o pessoal fala pra gente o choquinho. Eu mesmo digo, Bota cadê aquele vai botar o choquinho. choquinho hoje? mas chama-se alguma coisa como shockwave, um negóciozinho assim, não é outro nome, né? Esse que é o mais conhecido, né? Que é o mais utilizado, que é chamado de TENS. É um tipo de corrente. Como né? é o nome?
TENS. Tem. É uma abreviatura. É uma Ok. abreviatura. É um que coloca Então, com pomada é também. uma corrente tal, eletrotranscutânea, tem. né? Que vai agir na região dali de sistema nervoso ali da E perna. a função dela? Analgésica. Ah, Essa é a A analgésica. função dela é como você... Ela não acelera a cicatrização? Não, é alguma como coisa se nesse você tipo, não. tomasse, por exemplo, um analgésico, você está sentindo uma dor, e você toma um analgésico, e esse analgésico, ele diminui aquela dor exacerbada que você está Sim. sentindo. Entendi. Então, você tomou um analgésico, diminuiu aquela dor, às vezes até melhora, você fica sem dor momentaneamente. Então, o aparelhinho, que não é para ser um choquinho, porque ele precisa gerar um pouco de incômodo no paciente, não pode ser aquela coisa confortável, aquele formigamentozinho. Então, Certo. precisa gerar esse incômodo no paciente, é importante que isso ocorra, pois ele vai atuar justamente com uma medicação. Ele vai estar atuando nos receptores opioides, né, que são os receptores relacionados à dor, e aí promovendo uma certa analgesia. Então, ele não é um recurso único, a gente não vai trabalhar só com ele, mas ele é um ótimo coadjuvante, principalmente nesse momento de reduzir a dor e poder inserir, por exemplo, o exercício, né? Pós-operatório imediato, né, Rafael? Que Pós-operatório. você vai sim. fazer a cirurgia, vai usar nesse imediato. Tá? E assim, qual seria a última, né? Vamos dizer assim, a última tecnologia ou Eita, novidade? Eu ia falar As exatamente, inovações, João. né? Não, Eu li João, aqui é o que seu hoje pensamento. eu ia falar exatamente hoje. Assim, vocês já citaram alguns pontos aí, né? Isso. Mas assim, o que é que tem esse Mais como a inovador, tecnologia Mas- tem trazido para a fisioterapia para, vamos dizer assim, ter uma eficiência Eficiência, né? maior ali, né? Não sei. Hoje, como tudo, né, a tecnologia está inserida, né, e se inserindo cada vez mais, né. Eu vi até um fisioterapeuta falando que, por mais tecnologia que tenha, a mão ainda, né, Faz certa diferença, coisa a mão ainda né? vai fazer muita diferença e não vai deixar de acontecer, de utilizar, né, a parte humana, né. Mas a tecnologia vem para nos ajudar, né, em processos de cicatrização acelerada, em processo de recuperação, para que o atleta treine no outro dia, ele treine de novo, e no outro dia ele vai treinar de novo, então já tem muita tecnologia para isso. Não chegou muito para a gente ainda, pelo menos na minha vivência, assim, a gente tem pouca coisa de tecnologia muito mais avançada, como hoje existem exoesqueletos que você vai utilizar para deficientes, câmara hiperbárica, que é para recuperação, enfim, outras coisas. O que a gente utiliza mais, assim, é mais um laser, mais sofisticado, um Era aparelho aquele- de corrente, mais... Tinha um infravermelho, me lembrei aqui. Isso aí tá ficando um pouco... Ultrapassado. tá ficando um pouco na Não, história. mas Porque ele hoje já decorre- entrou a parte não, de mas é LEDs, isso. foto, viu? É isso, mas ele Entendeu? decorre do mesmo princípio? Ele gera um A calor questão da mais luz? superficial. É um calor superficial. Hoje em né? dia se busca mais Bota a esse calor luzinha pra- profundo. Sim, é isso que eu estou dizendo. Ele surgiu a evolução aí do Isso, infravermelho. isso. uma- Já tem isso, coisas isso, mais sim. evoluídas para se fazer de uma parte mais de quente ali, né? De E calor. na, tá? e na tecnologia, além desses recursos que a gente usa para tratar as lesões propriamente ditas, tem também a questão da realidade virtual, né? Isso. Sim. Que é uma ferramenta fantástica. Eu verdade. tenho a oportunidade de usar lá no Para consultório. reabilitação, recurso muito principalmente, grande. né? A gente Principalmente, utiliza porque também, imagine que o atleta, ele tem aquele dia a dia que a gente conversou aqui, bastante exaustivo, né? Que principalmente quando envolve a lesão, que ele vai ficando chateado, vai ficando estressado. Tem isso também. Então, Você vai a incentivando, realidade né? virtual, ela chega para tornar aquela conduta que às vezes é um pouco chata. Um pouco mais lúdica, mais né? lúdica. Normalmente o cara já é atleta, ele Isso, ele você gosta tira ele. de brincar, ele gosta ali, né? De Isso. fazer alguma coisa mais voltada mesmo a uma brincadeira, mas já em Mas com planejamento foco, tratando. é só foco, mesmo né? para tirar a cabeça dele da... E essa parte de Daquele imagem, dia a né, dia. evoluiu demais, né? Sim, demais. E aí você tem um resultado, tem uma análise muito mais precisa e Sim. buscar estratégias mais... Gente, você sabia que acabou o episódio? não acredito. Não passa rápido. Vai ter a parte Eu disse a dois. você. Eu ia perguntar sobre a acupuntura, como estaria no contexto, mas você cortou. Contei, Vai ter a João, parte tá 2, saindo. né? Vamos organizar a parte 2. Ultimamente, essa temporada, então na quinta temporada, eu vou falar aí. Ótimo. Todo episódio
episódio nosso. Tá tendo que ter a Tem parte a parte 2, pra né? conversar, Vai pensar na sexta temporada ser a Coloca o parte nosso nome 2. na lista de espera. Com Ó, certeza. A gente sempre finaliza com um brinde. Opa. E agradecendo a vocês. Foi maravilhoso. nós Vocês que trouxeram agradecemos. muitas informações Muito obrigado. importantes Boa. mesmo, Obrigado mesmo, a viu? gente que agradece, tá? Fala aí. Mais um Thalita. episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.